pessoas que têm um propósito, né? Fica aquele sentimento de que nós já conhecemos há muito tempo, né? O Lucas eu conheci há alguns dias atrás, já tivemos alguns eventos juntos, né? E a gente já tem aí, mesmo conhecendo de forma virtual, né? Em videoconferências, ainda não tive o privilégio de ser presencial, mas parece que a gente já tem uma caminhada juntos há bastante tempo, né? Isso é muito bom. E hoje eu conheci a Carol, xará da minha Carol, né? Que é a Carolina, e eles vão estar aí ao longo da programação se apresentando e falando para a gente dessa ferramenta tão relevante que é desenvolvida aí pela Christian Vision, né? Foi a Christian Vision que nos encontrou como ISB, né? O pastor Antônio Ramos, que é o nosso diretor, ele estava no evento e o Lucas, quando soube que ele representava a igreja congregacional ali, ele fez questão de conversar com o pastor Antônio Ramos, pastor Tuninho, como nós conhecemos, e perguntar, né, como que nós podemos chegar às igrejas congregacionais, né? E aí o pastor Antônio respondeu, isso é fácil, eu vou te dar o contato do pastor Marcos Moura, pastor Marquinho, e aí você pode combinar com ele. E realmente foi, quando eu ouvi do Lucas um pouquinho das ferramentas do Christian Vision, eu fiquei assim empolgado, né? Nós levamos isso para a diretoria também ficou muito feliz, principalmente por esse momento, né, irmãos? É um momento em que nós temos uma grande oportunidade, né? É um momento difícil, é uma crise, mas é uma frase que eu sempre penso que a crise traz oportunidades, né? E essa é uma grande oportunidade que a Igreja do Senhor está tendo de cumprir a missão de Deus, que é pregar o Evangelho a todas as nações, né? Isso trouxe uma abertura muito grande às igrejas, e eu pensava, dentro dessas oportunidades, um pouquinho do que aconteceu com a igreja ali em Jerusalém, né? Quando começa a perseguição da igreja e o povo de Deus sai pelas cidades e aí tendo a oportunidade de pregar o evangelho, né? A igreja foi forçada, né? Por essa permissão de Deus da perseguição a pregar o evangelho em outras cidades, como é o chamado de Deus para a igreja, né? E agora, nesse momento de crise, de pandemia, a igreja, sem perceber, ela foi envolvida, foi impulsionada a invadir as redes sociais com a pregação do Evangelho, que nós não imaginamos o alcance que pode ter, como nesse momento aqui, né, nós temos pessoas de várias cidades do Brasil e de outros países, né, como nós temos aqui o pastor Carlos de Portugal, não sei se tem outras nações aqui representadas, mas o alcance é global, e nós não podemos perder essa oportunidade que Deus está nos dando de, na nossa geração, poder ter esse alcance do Evangelho. Então, eu já queria passar a palavra para o Lucas, que ele vai estar conduzindo aí todo esse momento, e eu já quero agradecer a Christian Vision por ter nos encontrado e nos proporcionado ferramentas tão abençoadas e abençoadoras para a pregação do Evangelho. Amém, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Pastor Marcos, que honra, né? Essa é uma palavra que tem se repetido a cada encontro nosso. Pastor Márcio também. Pessoal, é uma alegria conversar com vocês a respeito, né, de evangelismo digital. Meu nome é Lucas, eu trabalho na Christian Vision Brasil, atuo como Community Specialist ou especialista em comunidades, e justamente o relacionamento é um braço muito forte, né, do meu trabalho na CV. A gente tem a oportunidade de estar hoje com a Carol Fedoruk, que é a nossa gerente Brasil aqui. Ela tem palavras fantásticas a respeito de evangelismo digital para compartilhar com os irmãos. E o objetivo dessa nossa conversa hoje é abençoar a igreja congregacional. Então, por favor, estamos aqui para servir vocês. Se houver alguma dúvida que você tenha, que você queira desenvolver, porque hoje o tempo, né, nos deixa um pouco limitados, mas se houver algo que você queira compartilhar, perguntar, ao final da nossa a apresentação, nós vamos deixar os nossos contatos. E só para já deixar todos aqui orientados, nós teremos um momento para perguntas, mas ao final a gente vai indicar quando será esse momento.
E para mantermos a organização, se você tem alguma pergunta, deixe a pergunta no chat, aqui no bate-papo, tá? É possível você escrever aqui, compartilhar. Como acredito que a gente vai ter perguntas diversas e perguntas que vão se repetir, então a gente vai estar atento ali no bate-papo. Dentro do nosso tempo separado, iremos responder as perguntas. E caso a gente não responda a sua pergunta, e durante a nossa fala a pergunta também não seja respondida, por favor, daí você entre em contato com a gente, que a gente vai ter a maior alegria em responder. Bom, eu preparei aqui, meus irmãos, uma leitura, né, uma leitura bíblica que eu queria compartilhar com vocês. Está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7. E isso, né, foi um texto que veio essa semana ao meu coração e eu não queria deixar de compartilhar com vocês. É um texto que, por si só, ele fala muito. É o apóstolo Paulo falando aqui, ele logo começa no versículo 7 com este tesouro, né? Esse tesouro é algo que vem de Deus, é uma unção de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, esse poder de Deus, e isso é algo que nós, como irmãos em Cristo, todos hoje compartilhamos, tá? O objetivo dessa reflexão não é nos aprofundarmos teologicamente, mas trazer essa reflexão para nós. Eu vou ler o texto, então, se os irmãos me permitirem. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Meus irmãos, eu quando tive a oportunidade de conversar pela primeira vez com o pastor Marcos e depois com a diretoria da UACB, desde aquele momento eu me lembrei do Dr. Robert Calley, da sua esposa Sarah Calley também, e hoje vocês têm uma herança fantástica de alguém que soube olhar para esse poder de Deus, para essa unção, para a graça, para a salvação, e soube reconhecer que isso era algo que não pertencia a eles mesmos, pertencia a Deus, e por isso tiveram essa oportunidade fantástica de começar a compartilhar o Evangelho. E o que mais me emociona durante, né, essa trajetória desse casal missionário foi a simpatia que eles tiveram de muita gente, né, ao longo da sua vida aqui no Brasil. Pessoas estrangeiras, pessoas de fora, mas pessoas que souberam levar essa marca de Jesus, esse poder de Jesus. Eles creram e por isso eles falaram. Eles experimentaram e por isso eles compartilharam. Fica hoje, então, essa reflexão para nós aqui. O que Deus tem nos permitido viver, onde Deus está nos levando, onde nós estamos atuando, onde nós estamos desenvolvendo os nossos dons e talentos, e como isso tem deixado que a gente manifeste a glória de Deus. Que oportunidades nós temos com essa vida dada por Jesus, esse poder dado por Jesus a nós, de que forma nós temos superado os desafios, e não só superar os desafios, mas tornar essa graça de Deus, essa bênção de Deus conhecida a todos. Então, essa é a reflexão que eu trago para os irmãos.
não foi nada, né, extremamente profundo, mas esse texto, ele para mim é maravilhoso, ele traz esse pensamento e de novo, né, me leva ao testemunho desse casal tão importante, o Dr. Robert Calley, a irmã Sarah Calley também, que, enfim, tiveram esse ministério fantástico no Brasil. Até hoje colhemos as heranças, né, desse trabalho para a honra e glória de Cristo. Eu, como irmão em Cristo, não sou congregacional, sou presbiteriano, mas eu sei que não todos nós cristãos hoje desfrutamos do trabalho, do serviço, da dedicação, do sacrifício desses irmãos que entenderam que eles refletiam e guardavam o poder de Deus e a glória de Deus, não só para eles, mas para todos. Então, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com os irmãos essa palavra. Queria, então, convidar a Carol, que é a nossa gerente Brasil da Christian Vision. Ela vai compartilhar com os irmãos informações preciosas. Então, peço que os irmãos fiquem atentos. Mais uma vez, se tiverem dúvidas, nos procurem, tanto por WhatsApp, tanto por e-mail. A gente vai deixar os nossos contatos ali no final registrados para os irmãos. Bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido também ao longo desses anos. Eu sou Carol, o Lucas já me apresentou, e eu queria falar um pouquinho hoje com vocês a respeito de evangelismo digital, falar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem feito, né, através da CV, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas principalmente a trazer alguns dados, algumas informações que vão talvez ajudar a gente a enxergar o ambiente da internet como um campo missionário e o que cada um de nós podemos fazer, seja no nosso perfil do Instagram ou nas nossas estratégias, né, das igrejas, mas enfim, queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu vou começar um pouquinho diferente do que talvez a grande maioria de nós já estejamos acostumados aqui a fazer reuniões online ou participar de reuniões do Zoom. Eu queria pedir, normalmente as pessoas falam assim, presta atenção, a gente vai compartilhar a tela, vai ter uma apresentação, mas agora eu vou pedir para vocês que vocês fiquem super à vontade agora. Provavelmente você está num ambiente que já está sozinho ou que você já está num ambiente mais reservado, mas se você se sentir confortável de fechar sua câmera agora, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e eu vou ler um texto para a gente poder se colocar num lugar que eu acho que pode ajudar muito a gente a refletir aí tudo o que eu vou trazer de informação. Então, eu vou começar. Imagine que você é Paulo. Você está preso, sem possibilidade de se relacionar com os outros cristãos e lideranças da igreja. E essa condição é indefinida. Você não tem previsão alguma de quando vai poder sair. No entanto, você está convicto da sua missão, o propósito ao qual você foi chamado. Afinal, o próprio Cristo se revelou para você, que era levar Jesus conhecido também aos gentios e até os confins da terra, ao mesmo tempo em que vive em uma época de extrema perseguição aos cristãos. Mas neste momento, você tem à sua disposição a infraestrutura mais avançada do seu tempo, tecnologias de ponta, e você está na melhor localização para usufruir dessa tecnologia, aliado às pessoas companheiras, dispostas a ajudar na missão, garantindo que a mensagem chegasse aos irmãos de diversas igrejas. Mas em você, apesar da sua condição atual, o que predomina ainda é o seu senso de urgência em alcançar as pessoas, fazer a mensagem ser cada vez mais divulgada e compartilhada. Não só por você, mas pelos irmãos impactados e transformados por ela. Ou seja, mesmo isolado e preso, a sua mensagem chega aos destinos corretos e alcança as pessoas. Esse conforto, fruto da tecnologia da sua época e do amparo dos irmãos, nunca gerou em você, pensando que você é Paulo agora, nada a não ser mais responsabilidade e urgência sobre o seu chamado. Seria fácil ficar acomodado pelo fato da condição em que você está, mas você continua escrevendo e abençoando os irmãos do mundo todo. Paulo, apóstolo de Cristo, foi convicto do seu chamado. Ele soube usar os recursos tecnológicos que foram dados a ele.
Podem agora ficar à vontade, eu vou compartilhar de fato agora a minha tela. E eu gosto de começar com essa história, porque, assim como Paulo, nós hoje podemos também experimentar um pouco disso, né? Acho que a pandemia trouxe um pouco dessa nossa momento de se sentir presos ao que a gente pode, ao que a gente está acostumado a fazer. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu já de cara aqui vou deixar meus contatos, e aí já aproveitar, eu vou compartilhar muitos QR Codes. Então, se você está no computador, fique com o seu celular fácil aí para ler os QR Codes, mas depois dessa palestra, a gente vai mandar um e-mail com todos esses links também para vocês por e-mail, se vocês estiverem assistindo no celular. É um pouco difícil de ler QR Code no celular, mas fiquem tranquilos que depois a gente também vai compartilhar e também está sendo gravada essa apresentação, então também vai chegar para vocês a gravação. Mas eu queria compartilhar e a gente começar a refletir um pouquinho a respeito disso, né? Será que todos nós estaríamos hoje dispostos a tentar novas formas de evangelismo, mesmo que a gente ainda desconheça um pouco dessas novas formas, ou dessas novas tecnologias, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu queria trazer aqui um pouquinho da realidade do que já está acontecendo hoje dentro do ambiente digital quanto ao evangelismo, né? Como é que a gente pode conhecer um pouquinho aquilo que já está sendo feito dentro desse ambiente. E aí tem uma pesquisa, não sei se todos conhecem, um instituto chamado Barna, é um instituto americano, que faz muitas pesquisas, principalmente dentro do ambiente cristão. E eles fizeram uma pesquisa, eles fazem pesquisas, enfim, diversas, mas uma específica eu trouxe aqui, que eu achei interessante, essa questão eles fizeram uma pesquisa em 1993 e repetiram essa mesma pesquisa em 2017. E a pesquisa era com pessoas cristãs e não cristãs, e aí eles faziam essas perguntas conforme as pessoas iam se identificando, eles iam separando, né, os cristãos dos que não se declaravam cristãos, e aí eles fizeram essas perguntas. E aí eu trouxe duas que eu achei muito interessante. Uma, eles falaram assim, se o evangelismo era trabalho da igreja local, ou seja, eles, né, queriam saber por parte dos... Gente, eu não sei por que está aparecendo essas... Eu nem estou mexendo no mouse, Lucas, você me ajuda aí, que eu não sei por que está aparecendo essas linhas vermelhas aqui. Mas eles perguntaram, então, né, para essas pessoas, falaram assim, olha, evangelismo, você acha que isso é uma missão sua ou é uma missão da igreja, um trabalho da igreja? E lá em 93, 10% das pessoas entrevistadas responderam que achavam que era da igreja, ou seja, a maioria entendia como uma missão pessoal o evangelismo. Em 2017, esse número cresceu para 29%, ou seja, mais pessoas começaram a perder esse senso de missão para si e colocando essa atribuição do evangelismo para a igreja local. Um outro dado interessante foi que eles perguntaram, você acha que as igrejas estão fazendo um bom trabalho treinando as pessoas para que elas consigam compartilhar a sua fé? Em 93, 77% das pessoas confirmaram que sim, elas achavam que a igreja estava fazendo um bom trabalho. Já em 2017, esse número caiu para 57%. As pessoas começaram a mostrar que uma boa parte achava que a igreja ainda não estava fazendo esse bom trabalho em treinar, em ensinar, em mostrar para as pessoas, nos dias de hoje, como é compartilhar a fé, como que eu posso falar de Jesus, e a igreja, né, preparar os cristãos para esse movimento. Carol, desculpa interromper, só a nossa tela está arriscada, se você puder, acho que interromper o compartilhamento da tela e iniciar novamente, eu acredito que possa ser que saia esse risquinho aqui. Só pedir para os irmãos tomarem cuidado com os botões aqui do Zoom, pode ser que você acabe riscando a tela, mas sem problemas. Acho que agora foi. Então, eu queria falar aqui um pouquinho sobre as interações digitais, né? Hoje a gente vive, né, num mundo praticamente
todo digital, né? A pandemia acelerou muito, existem já estudos que mostram que hoje a gente antecipou aquilo que era previsto acontecer em 2025 e 2030. Então, né, vamos imaginar esse movimento de trazer toda essa tecnologia para os dias de hoje em função de uma pandemia mundial. Então, a tecnologia, né, esse ambiente digital, ele está muito presente nas vidas de todas as pessoas, né? Antes a gente tinha muito mais ainda possibilidades de escolha. Hoje, todos nós aqui, a gente, né, estamos aqui em 114 pessoas, as 114 pessoas têm um Zoom instalado no seu celular, tem um Zoom instalado no seu computador, e talvez isso há um ano atrás ainda podia ser uma escolha. Eu quero fazer uma reunião online ou eu quero fazer uma reunião presencial. Hoje não é tanto mais uma escolha, né? E a gente tem aprendido a lidar com isso. Mas o ambiente digital ele não é só uma ferramenta, né? Então eu queria trazer aqui algumas informações que eu acho assim, extremamente interessantes, né? A gente tem alguns relatórios aí, e isso é interessante porque dentro do ambiente digital a gente gera muitos dados. Essa é uma vantagem do digital, você consegue ler informações que a gente não tinha antes, ou dava muito trabalho de levantar essas informações. Mas olha que interessante, tem um relatório que mostra o tamanho das redes sociais, e aí eu achei muito, né, interessante, porque esse relatório apresentou esses dados como se cada rede social fosse um planeta. E aí a gente vê aqui, eu destaquei aqui os 4 maiores, né, que a gente tem hoje, sendo que um deles, no Brasil, é o mais utilizado, que é o WhatsApp. Então, a gente tem aqui, são as médias de usuários mensais dessas plataformas. Então, só de WhatsApp, no mundo hoje, são mais de 2 bilhões de pessoas usando essa plataforma, né, do WhatsApp. O Facebook está aí com 2,6 bilhões, e o Instagram com 1 bilhão e pouquinho. Isso daqui são dados de 2020. A gente já está em abril de 2021, com certeza isso aqui já é maior, né? E aí, se a gente olha para essas plataformas, não só como uma plataforma de comunicação que facilita a minha vida, que ajuda as coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia, mas olhamos elas de fato como planetas. E cada pessoa que está dentro desses planetas são pessoas possíveis de serem alcançadas com a mensagem do Evangelho. Muda muito a forma como a gente se relaciona com as pessoas nesses ambientes, nessas plataformas. Tem um outro dado que eu também gosto muito, porque traz para a gente uma proporção daquilo que acontece em 1 minuto na internet. Então, em 1 minuto na internet, alguns números, por exemplo, do Instagram, são feitos mais de 300 mil posts em 1 minuto no Instagram. São mais de 208 reuniões de Zoom, pessoas em reuniões de Zoom sendo em 1 minuto, né? Então, esse 1 minuto que a gente está aqui agora, a gente tem mais de 208 mil pessoas no mundo fazendo o que a gente também está fazendo aqui, né? E assim vai para várias outras plataformas. E aí a gente olha para tudo isso e eu queria, né, trazer aqui para vocês já um relatório que é super recente, a gente, né, lançou faz acho que 2 semanas, aqui da própria CV, onde uma equipe nossa da Ásia Pacífico fez um levantamento das oportunidades que existem dentro do ambiente online para que a gente possa ter conversas intencionais quanto ao Evangelho. Esse relatório mostra dados daquilo que a gente já está fazendo, né, como organização ao longo, né, desses últimos 20 anos, que é onde a gente tem focado ainda mais no ambiente digital. E aí aqui tem vários insights interessantes. E aí talvez a gente esteja se perguntando, ok, eu entendi que a gente tem oportunidades dentro desse ambiente digital, a gente tem formas e plataformas para trabalhar tudo isso, mas e como é que está Deus dentro desse ambiente da internet, né? Como é que a gente pode ver e saber como colocar as nossas informações a respeito da fé, a respeito da nossa própria fé, a respeito de Deus dentro do ambiente da internet?
E aí esse mesmo Instituto Barna, ele fez, né, é uma outra pesquisa aqui que eles fizeram, e eu acho muito interessante esses números que eles trouxeram aqui. 28% das pessoas entrevistadas que se denominam cristãs disseram que elas compartilham a sua fé dentro das mídias sociais. E 58% dos não cristãos entrevistados disseram que alguém compartilhou a fé com eles através do Facebook. Então, é interessante ver que já existe um movimento de pessoas que estão intencionalmente dentro desse ambiente da internet, compartilhando a sua fé, e mais ainda, pessoas não cristãs dizendo que elas começaram a ter algum tipo de contato e conhecimento do que é Cristo, do que é o Evangelho, através de um Facebook ou de algum outro recurso dentro do ambiente digital. E como é que os cristãos estão compartilhando a sua fé hoje dentro desse ambiente online, né? Então, fizeram essa pergunta para esses cristãos que falaram, não, eu compartilho dentro do ambiente digital a minha fé, e eles perguntaram, mas legal, como que vocês fazem isso? Então, 80% das pessoas que foram entrevistadas disseram que foi através de posts pessoais. Elas postam conteúdos que compartilham a sua fé. 86% compartilham posts de outras pessoas, 85% comentam nesses posts dessas outras pessoas e ajudam a comunidade a conversar a respeito daquilo. 58% no seu próprio perfil, na sua descrição ali, né, de quem você é na sua rede social. E 34% coloca ali uma imagem, né, no seu perfil que fala qual é a sua fé, em quem ele crê. E acho que, de novo, tem alguém sem querer escrevendo aqui na apresentação, mas tudo bem, vamos lá. E aí vocês devem estar agora pensando, puxa, Carol, mas como é que a gente vai fazer essas conversas, né? Como é que eu posso ser mais intencional nas redes sociais, nas minhas próprias, ou da minha igreja, do meu ministério, do meu grupo no WhatsApp? Como é que eu posso ser intencional nessas conversas espirituais dentro do ambiente digital? Aqui são algumas informações, alguns dados que a gente tem, né, da CV, só para vocês entenderem um pouquinho assim o que a gente está buscando, né, nesse novo normal aí que a gente está vivendo aí no pós-pandêmico, que ainda nem estamos, né, mas enfim. A gente teve, por histórico, né, a CV está trabalhando com foco no ambiente digital há mais de 30... a CV existe há mais de 30 anos e dentro do ambiente digital há 20 anos. E a gente viu que no mês de maio do ano passado, que foi ali o ápice, né, da pandemia, quando a gente realmente, todos os países já estavam sendo impactados com a pandemia, a gente estava tendo muitos casos em muitos lugares, a gente viu que aquilo que a gente estava já fazendo há 20 anos teve um crescimento que a gente nunca podia ter imaginado, sim, nem em sonhos, né, que a gente pudesse dizer, não, vamos alcançar esse número de visualizações nos vídeos, vamos tentar alcançar esse número de pessoas dentro do ambiente digital. A gente nunca imaginou, e em maio a gente alcançou a marca de 1 milhão de pessoas alcançadas todos os dias. Então, de maio até hoje, né, a gente tem feito esse alcance, ou seja, todos os dias, dentro, né, daquilo que a gente tem aqui da CV, todos os nossos projetos no mundo todo, a gente está alcançando 1 milhão de pessoas com a mensagem do Evangelho. E aí a gente faz isso como? A gente mobiliza cristãos e a gente mobiliza igrejas para que essas pessoas que estão sendo alcançadas possam ter esse espaço para ser acolhidos, para ter uma conversa intencional e poder ser evangelizadas e discipuladas. Então, isso tem acontecido já dentro do ambiente digital da CV há mais de 20 anos, e com a pandemia isso cresceu muito. E eu gosto muito desse versículo de Colossenses, porque para mim parece que foi algo que né, na época, quando Paulo escreveu, parecia que ele estava olhando para o que estava acontecendo hoje aqui com a gente, né? Para mim, fala muito ao meu coração esse versículo, principalmente esse trecho que está um pouquinho mais grifado. Vou ler para vocês, mas para fazer um pouco mais de sentido, né? O que eu tenho aqui para compartilhar. Então, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem.
a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Será que a gente já está aproveitando todas as oportunidades que Deus tem nos aberto, principalmente nesse ambiente onde a gente pode alcançar muitas pessoas e sermos intencionais e conectar essas pessoas às igrejas locais e a gente poder fazer um trabalho, né, intencional de evangelismo e de discipulado, né? Então, para mim é muito forte essa mensagem, aquilo que a gente tem vivido nos dias de hoje, né? E aí, como pensar daqui para frente, né? Eu trouxe aqui muitos dados, muitas informações, algumas coisas talvez você já fale, puxa, mas isso eu já faço, mas pensando como ambiente de tecnologia, né, virtual, existe muita coisa que ainda está por acontecer, né? A gente sabe, a gente tem ouvido aí muito nos noticiários a chegada do 5G, isso vai trazer uma transformação desse ambiente digital. E a igreja, como é que a igreja hoje pode, né, estar preparada ou se preparar para daqui para frente, né? A velocidade com qual as mudanças acontecem dentro do ambiente digital é muito grande. Uma coisa que, né, foi o que eu falei, a gente está vivendo em 2021 já com tecnologias que eram esperadas para 2025. 2025 é daqui a 4 anos, né? Então, o que a gente pode esperar para 2025, né? Então, algumas coisas que a gente pode já ir se preparando, né? Ideias compartilhadas. Isso daqui é um material também feito para lideranças, né? Esses passos aqui. E então a ideia é que realmente a gente possa pensar naquilo que a gente está compartilhando, né? E como que aquilo pode ser compartilhado por outros. Então, tem uma estratégia por trás de todas essas intencionalidades no ambiente digital, né? E a igreja, e nós como cristãos, a gente também pode ter esse tipo de posicionamento e de iniciativa, né? Então, quais são as ideias que eu quero compartilhar? Né? Organizar isso, tornar isso uma estrutura que realmente tenha uma correlação com aquilo que a gente está trazendo e buscando e querendo apresentar às pessoas. A mensagem, ela precisa ser feita para se espalhar. Então, aquela coisa que a gente tinha antigamente, né, que a gente tinha alguns veículos de comunicação e esses veículos de comunicação, eles faziam a mensagem para ser retida nos seus veículos. Hoje não, hoje com a questão da internet, eu posso escrever um texto que, de repente, ele se torna tão interessante, tão inspirador, que ele se espalha, que até ele perde a referência de quem escreveu. Lógico que existem muitas leis de proteção de dados, muitas leis de autoria, mas a mensagem do Evangelho, a autoria é uma só, é Jesus Cristo. Então, por que a gente não pensa, né, em escrever, em postar, em criar vídeos que se espalhem organicamente, não de uma forma onde não a pessoa tem que saber de onde que veio, quem fez. Não precisa. É a mensagem do Evangelho, é para todo mundo. Construa um público. A gente precisa, esse é também uma grande vantagem do ambiente digital, você consegue segmentar a sua informação para aquelas pessoas que você quer alcançar intencionalmente. Uma historinha bem rapidinha, a gente tem um parceiro nosso que ele conta uma história que, de repente, ele cruzou no Facebook dele com um grupo de pessoas que gostam de se automutilar. E ele achou aquilo muito estranho, muito curioso também. E ele entrou nesse grupo para entender o que essas pessoas falam. Por que elas se reúnem num grupo do Facebook para falar de automutilação? E ele começou a ler as histórias e ele sentia no coração de conversar com essas pessoas e ele então começou a mandar mensagens para essas pessoas. Olha, acabei de ver a tua história ali, posso orar por você? Eu pensei nesse versículo, eu queria só compartilhar com você esse versículo. E ele tem compartilhado histórias lindas de pessoas que têm sido alcançadas por uma intencionalidade que ele viu e uma oportunidade que ele percebeu dentro do ambiente digital. Então, esse construir o público
é você também olhar para onde você está postando as suas informações, né, a respeito da sua fé, e pensar nessas pessoas para também serem pessoas que se inspirem e façam o mesmo, né? Hoje a gente fala muito, as pessoas falam muito dos seguidores, mas a gente já parou para pensar, assim, poxa, quantos seguidores eu tenho no meu Instagram? São não sei quantas pessoas tem no Instagram, que seja 500 pessoas. São 500 pessoas que vão acessar uma informação que eu produzi e que, se elas se inspirarem, os seguidores delas também vão poder ouvir uma mensagem do Evangelho, vão também poder ouvir um compartilhamento da fé dela. E se a gente olha quanto que a gente pode alcançar com cada um de nós fazendo algo dentro desse ambiente. Comunidades funcionam. E a gente percebe isso, o Lucas falou bem rapidinho no começo, né? Ele trabalha dentro desse ambiente, né, de construir relações, e ele é um especialista de comunidade, e é exatamente isso que a gente faz muito aqui na CV, né? A gente trabalha mobilizando cristãos, mobilizando pessoas para entender que a nossa missão é em todo lugar, é com todas as pessoas, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a gente trabalhar em comunidade dentro desse ambiente digital funciona muito, porque a gente está conectados com o mesmo propósito, com o mesmo amor, e aí a gente vai mais longe, porque aquilo vai irradiando dentro da gente e com os que estão próximos de nós. E tudo isso não adianta acontecer sem ter, a gente coloca aqui liderança, porque precisa sim de pessoas dispostas a encarar isso, a assumir isso como um propósito, porque, querendo ou não, o ambiente digital também dá trabalho. Fazer isso com intencionalidade precisa de uma organização, precisa de um planejamento para que realmente aconteça de uma forma que, de repente, alguém fala assim, puxa, mas eu entrei num grupo e, de repente, não tem mais informação nenhuma. De repente, não se fala mais nada daquilo que começou e o que eu achei tão interessante, mas, de repente, aquilo ali acabou. Então, como na internet tudo fica registrado, essa questão da liderança é muito nesse propósito da gente ter mesmo essa posição de, não, se eu comecei, eu vou encarar isso com responsabilidade, abraçando de fato, né, essa missão que você pode estar sentindo e desempenhando aí dentro da sua igreja ou do seu ministério pessoal. E aí, só para a gente acabar, esse daqui tem sido algo falado muito dentro do ambiente digital. A gente vê já o Facebook, a TikTok, todo mundo brigando por mobilizar pessoas, né? E nós, como igreja, a gente tem algo que, quando a pessoa entende, ela já é mobilizada pelo Espírito Santo. E se a gente se unir como cristãos, a gente vai ver essa mobilização desenfreada acontecer dentro do ambiente digital e se espalhando dentro desses ambientes reais e presenciais que a gente tem aqui, né, vivido fora também do ambiente digital. Então, eu queria deixar essa última, né, frase aqui, porque, de fato, o futuro vai ser uma batalha por mobilização. E o inimigo vai querer batalhar muito forte por isso, e o ambiente digital tem muito recurso para que as pessoas se percam no tempo, se percam em conteúdos que não são edificantes. E a gente, como igreja, tem essa responsabilidade de batalhar para mobilizar essas pessoas para aquilo que realmente vai trazer a salvação e a transformação da vida dessas pessoas. Eu vou deixar aqui mais um QR Code, é um e-book que a gente lançou ano passado, que fala um pouco mais em detalhes, em ações práticas, tudo isso que eu compartilhei aqui um pouco com vocês hoje. Então, também, quem quiser depois baixar, a gente também vai mandar todos esses materiais para vocês também depois por e-mail. Acho que, quanto ao que eu ia compartilhar, seria isso, assim, né? Eu sei que foi bem rápido, são coisas que são muito profundas, tem muitos dados, muitas informações que a gente pode ainda aprofundar nisso tudo, mas eu queria trazer né, são coisas que a gente já tem trabalhado aqui na CV. Aqui no Brasil, a gente já está há 3 anos, né, operando com os projetos da CV. O Lucas vai falar um pouquinho sobre os nossos projetos,
mas a CV tem aí mais de 20 anos focada no ambiente digital, então tem muita coisa que a gente já aprendeu nesses 20 anos e que a gente quer muito aproveitar e compartilhar com todos e que seja realmente uma fonte de inspiração para todos vocês. Lucas, fica à vontade para continuar a nossa manhã aqui. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado pelas informações. Acredito que todos aqui tenham sido, né, impactados por esses dados, essas informações. Acho que isso nos dá, né, já uma compreensão dos campos que a gente pode, né, atingir. Mas a gente não queria deixar essa manhã de compartilhar com os irmãos aquilo que nós, né, da CV, da Christian Vision, que é a organização da qual fazemos parte, o que nós temos feito e que você pode se tornar, né, um parceiro conosco. Isso é uma coisa muito clara da CV, né? A Christian Vision é uma organização cristã que quer alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho, mas nós, sozinhos, não conseguimos fazer isso. Por isso que a igreja local é parte determinante do nosso ministério. A gente nunca trabalhou separado da igreja, né? E foi muito legal, né, o pastor Marcos, no começo, dizendo que a gente chegou até os irmãos, né? A UESB nos abraçou, nos acolheu com muito carinho, né, nessa nossa vontade de formar uma parceria. Então, nós já temos, inclusive, uma parceria aí oficial com a UESB. Nós temos já feito isso de forma micro e queremos agora tornar isso conhecido de todos os irmãos. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu vou compartilhar a minha tela para que você possa conhecer, então, um pouquinho sobre a gente, um pouquinho sobre o que a gente está fazendo e como você e a sua igreja podem se tornar, né, partes disso. Bom, a Christian Vision, nós temos um vídeo aqui que eu acho que vai ser muito legal de compartilhar com vocês. Esse vídeo ele foi produzido, né, agora, logo nesse início de pandemia, a gente pensou, bom, vamos dar qual é a nossa cara? O que a gente quer fazer? Onde a gente quer chegar? O que nos define, né? Deixa eu só compartilhar de novo aqui para que compartilhe com o som. E aí os irmãos vão poder assistir o vídeo com uma boa qualidade. Todos estão vendo minha tela e o vídeo vai começar agora. Bom, meus irmãos, essa é a Christian Vision, essa é a nossa organização, da qual, né, a gente quer compartilhar com vocês os nossos projetos e como você pode se envolver conosco.
Deixa eu compartilhar de novo a minha tela aqui, que às vezes dá uma travadinha. Mas, bom, como que você pode se envolver conosco? Quem nós somos e como a gente quer, né, ter uma parceria com você? A Christian Vision é essa organização que tem a visão de alcançar 1 bilhão de pessoas. Essa é a nossa visão. E a nossa missão é apresentar Jesus a essas pessoas e encorajá-las a se tornarem seus verdadeiros seguidores. Quem nós somos, né? Nós somos uma organização cristã sem fins lucrativos, temos uma operação global, nós temos mais de 350 colaboradores envolvidos conosco hoje, desenvolvendo projetos, iniciativas que vão alcançar pessoas. Nós somos fundados em 1988 por Lord Robert Edmiston. A gente tem um forte desejo de equipar a igreja local, mobilizar cristãos, né, em esforços evangelísticos. E para isso, né, nós somos pioneiros em apresentar Jesus através de plataformas digitais e de mídias sociais, além de a gente estar mobilizando cristãos para compartilhar a fé. E aí, a gente tem duas grandes estratégias que mobilizam, né, o nosso trabalho, que norteiam o nosso trabalho, que é o Touch a Billion, ou alcançar 1 bilhão, e o Impact a Nation, que é impactar uma nação. Essas duas estratégias são por onde nós, né, caminhamos aqui na CV. O Touch a Billion, esse aqui são alguns dados, são dados de janeiro, então esses números já mudaram. A Carol falou um pouquinho, né, de alguns números que nós temos vivenciado. Então, esses dados que vocês estão vendo aí na tela são coisas que a CV já conseguiu alcançar para a honra e glória de Jesus. E aí a gente opera, né, os nossos projetos com essas estratégias e esse nosso objetivo, né, de alcançar 1 bilhão de pessoas é feito por meio de projetos digitais. O CV Outreach é um desses nossos projetos, é um projeto que nós já tivemos a oportunidade de conversar, inclusive, com muitos de vocês aqui que estão participando da nossa reunião. O CV Outreach ele é um projeto de evangelismo digital que ele tem o objetivo de conectar pessoas às igrejas locais mais próximas a elas. A gente compartilha mensagens de Deus através das mídias digitais, nós impulsionamos conteúdos evangelísticos no Google e esses conteúdos evangelísticos alcançam pessoas, né? Então a gente notou que havia uma demanda muito grande, as pessoas hoje vão buscar informação no Google. Ah, estou com dor de cabeça, vou no Google. Eu tô espirrando demais, vou no Google. Meu casamento está com problemas, vou no Google para procurar ajuda. Por que não nós, como cristãos, como igreja, nos posicionarmos de forma online para alcançar essas pessoas? E é justamente isso que o projeto CV Outreach tem feito. É isso que nós temos possibilitado com o nosso projeto. Impulsionamos conteúdos evangelísticos nos buscadores do Google. Então, são diversas campanhas com diversos temas. Nós falamos sobre vícios, nós falamos sobre dependência, nós falamos sobre autoestima, depressão, ansiedade. Nós falamos também sobre se todas as religiões levam a Deus, porque são assuntos sensíveis a nós como cristãos, são assuntos que as pessoas estão pesquisando e elas, quando as pessoas se deparam com esses conteúdos evangelísticos, elas têm a oportunidade de interagir com eles. E aí, justamente nessa interação, elas fazem perguntas, né, que tem a ver com a vida delas, o que elas estão vivendo, pode ser uma situação, né, do dia a dia, pode ser uma questão mais profunda de fé, mas o CV Outreach, justamente, nós compartilhamos essas mensagens de Deus, as pessoas, elas interagem com essas mensagens e fazem perguntas, e essas perguntas, no projeto CV Outreach, elas são redirecionadas para as igrejas locais mais próximas a elas. É importante dizer, meus irmãos, que a CV, né, para que nós alcancemos as pessoas, para que nós cumpramos a nossa missão evangelística, a gente trabalha, né, com projetos. Eu devia ter frisado isso um pouco mais, né? Os projetos da CV, eles são independentes um dos outros, apesar de dialogarem um com os outros, eles têm um funcionamento independente. Então, tudo que eu aqui falar para vocês, cada um é uma coisa, separada da outra. Você pode se envolver com todos, você pode se envolver com um só, vai, enfim, da necessidade que os irmãos têm. Mas o CV Outreach tem esse propósito de conectar pessoas na internet às igrejas locais. Deixa eu passar aqui o slide.
Hoje, no Brasil, nós já somos mais de 330 igrejas parceiras, então, ou seja, igrejas que estão recebendo essas mensagens dessas pessoas alcançadas por conteúdos evangelísticos. E essas igrejas estão espalhadas, como vocês podem ver aqui no nosso mapa, é um mapa ilustrativo apenas, mas elas estão espalhadas em todas as regiões do Brasil. Mas se vocês pensarem, né, que nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil, 330 igrejas parceiras ainda é muito pouco. Então, nós temos um campo muito grande para cobrir no nosso país. O propósito do projeto é conectar as mensagens dessas pessoas às igrejas mais próximas a elas. Então, se não há, né, nenhuma igreja próxima de onde uma mensagem foi gerada, essa mensagem ela não vai ter oportunidade de encontrar alguém para estar respondendo elas na região. A gente tem um grupo de voluntários que recebem essas mensagens, né, que extrapolam esses parâmetros de distância que nós estabelecemos, mas o ideal é que essas pessoas sejam conectadas com alguém que esteja relativamente próximo a elas, para que se possa dar uma maior atenção, se conheça mais do contexto local e cultural, e dessa forma, né, a igreja tem a oportunidade de acolher essas vidas. Aqui são alguns números que só no Brasil, né, o CV Outreach já alcançou. Isso também são informações de janeiro. Então, são 2 milhões de visitas nas nossas páginas com vídeos evangelísticos. Isso, né, representa um número muito jóia. Isso começou a ser contabilizado aqui no Brasil do finalzinho de 2017, 2018. Né, o projeto começou a operar com mais força em 2019, 2020, e a gente tem caminhado nessa expansão. Dessas 2 milhões de visitas, né, nós tivemos mais de 200 mil introduções a Jesus, ou seja, pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem do Evangelho a partir desses conteúdos, né, evangelísticos. E aí a gente teve, então, nesse tempo de operação, 22 mil mensagens geradas. E são justamente essas mensagens que são distribuídas para as nossas igrejas parceiras, conforme a localização delas. Como que você, como igreja, pode fazer parte? Então, tendo em vista, né, que nós temos essa parceria com a UISB, né, que já é uma parceira institucional nossa, fica o convite para que os irmãos agora das igrejas congregacionais espalhados por todo o Brasil se envolvam conosco. Né? E como que faz para você ser um parceiro nosso? Você preenche um formulário de parceria e aí você pode acessar aqui o nosso site br.cvoutreach.com. A gente vai divulgar esses links no e-mail de vocês, todo mundo que participou, que está participando aqui do nosso webinar, né, do nosso momento, teve que fazer uma inscrição, então a gente vai compartilhar tudo isso no e-mail de vocês, essas informações a respeito do nosso projeto. Então você preenche um formulário de parceria, você faz um treinamento online, e esse treinamento online, né, diz respeito a você ter um contexto adequado do projeto, é um momento justamente para você tirar dúvidas, então eu vou estar em contato com você pessoalmente para que você possa tirar dúvidas, e quando vocês realizarem o formulário de parceria e o treinamento, as mensagens, eu vou ativar a igreja para receber as mensagens. Isso tudo tem um tempo certo, eu notifico a igreja de quando for, né, a parceria estiver prestes a ser iniciada. O que é importante você saber? O CV Outreach é um projeto de parceria com a igreja local. Então é muito importante que a liderança da igreja esteja envolvida nisso. Não precisa propriamente, né, a liderança estar respondendo às mensagens, mas a liderança precisa estar totalmente ciente que a igreja está fazendo parte desse projeto. Então, se você é um membro de uma igreja congregacional e gostaria que a sua igreja fizesse parte do nosso projeto, compartilhe com a sua liderança, né, essa iniciativa, e aí nos coloque em contato para que a gente possa desenvolver essa parceria, e aí você, como membro, pode se envolver como respondente, né, dessas mensagens que vão estar chegando para a igreja e abençoar essas vidas, tendo a bênção, né, da sua liderança. Vou passar aqui. Se você quiser saber mais, então, sobre o nosso projeto CV Outreach, acessa esse QR Code aqui, tá? Vou deixar um tempinho para que vocês possam acessar esse QR Code. Nele você vai ser direcionado para o site, para a nossa página de informações, e ali já deixar o seu contato, caso você tenha interesse em se tornar um parceiro, tá bom? A gente vai fazer a gente vai seguir com essas comunicações com você e com a sua igreja, tá bom? Não se esqueça de envolver, se você não for líder da sua igreja, né, exercer alguma liderança nos ministérios da sua igreja, envolva a liderança para que tenha essa bênção da liderança no projeto.
Isso é importante para nós, meus irmãos, o fato da liderança estar envolvida, porque justamente envolve uma responsabilidade, onde a igreja vai estar recebendo mensagens de pessoas, né, online. Isso vai envolver, às vezes, mensagens sensíveis, vai envolver mensagens de pessoas que vão fazer perguntas teológicas. Então, a gente tem essa parceria com a igreja, não com um indivíduo. Esse é um dos nossos projetos também. No Brasil, para que fique dito, né, para os irmãos, nós temos 3 projetos em operação. São todos projetos voltados para o evangelismo digital. O CV Outreach é um projeto que funciona em parceria com a igreja, mas nós temos também o YesRIs. O YesRIs é um projeto da CV multiplataforma. No início, o YesRIs ele começou como um aplicativo. E você tem um QR Code aqui no cantinho, no final eu vou dessa apresentação do YesRIs eu vou colocar o QR Code. O YesRIs começou como um aplicativo, mas a gente transformou ele num projeto multiplataforma. Então, nós estamos presentes não só dentro do aplicativo, estamos presentes no YouTube, estamos presentes no Instagram, no Facebook. E o que é o YesRIs? É um projeto que quer te inspirar, que quer te treinar e que quer te encorajar a compartilhar Jesus com os seus amigos ou as pessoas que você conhece. O objetivo, né, a nossa visão no aplicativo, no projeto do YesRIs é mobilizar milhares de cristãos em todo o mundo para serem inspirados e treinados a compartilhar a sua fé como parte de sua vida cotidiana. Esse aqui, né, então são o treino, a inspiração e o compartilhar. Esse é um tripé do nosso projeto. A gente produz muito conteúdo evangelístico no projeto YesRIs. Então, são conteúdos que vão ser muito bons para que você possa, né, compartilhar Jesus, para que você possa, né, abençoar vidas. E a linguagem, né, desse projeto ela é toda voltada para um público de 16 a 36 anos, mais ou menos. Então, a gente pensa na linguagem, né, dos nossos conteúdos do YesRIs, pensando nesse público. É óbvio que qualquer pessoa pode se envolver com o YesRIs, pode, enfim, conhecer, né, o projeto, enfim, os nossos conteúdos. Dessa forma, né, enfim, está iniciando sua vida em missão. Aliás, vida em missão é um slogan nosso, né? Então, por exemplo, mantenha-se inspirado, conheça histórias de quem tem compartilhado Jesus e se envolva com uma comunidade que vive uma vida em missão. É difícil de falar do que o YesRIs é exatamente, de uma forma assim, ele é isso, e só isso, porque ele é muita coisa. A gente vai estar produzindo conteúdos de vídeo, nós vamos estar produzindo conteúdos de artigos, né, para que você possa ler. A gente vai estar fazendo muitos posts agora no Instagram, e esses posts sempre com esse objetivo, treinar, inspirar e compartilhar. Treinar, inspirar e compartilhar. Deixa eu o próximo aqui. Hoje, né, o YesRIs tem esses números, né, de pessoas alcançadas. Esses dados aqui são de dezembro, estão um pouquinho também já antigos. A gente, né, separam de tempos em tempos, nós atualizamos esses dados. Mas aqui são algumas informações do que nós temos hoje acontecendo com essa questão do projeto do YesRIs. Isso tem gerado alcance, isso tem ajudado, né, jovens do Brasil todo, na verdade do mundo todo, porque o YesRIs é um projeto global, tem ajudado jovens a, pela primeira vez, compartilharem ou iniciarem uma conversa evangelística. Isso é algo que para nós é muito importante. Muita gente não se sente à vontade para falar de Jesus. Então, se você se envolver com o YesRIs, saiba que você vai estar se envolvendo numa grande comunidade de pessoas e conteúdos que vão te encorajar a compartilhar Jesus. Você pode conhecer mais sobre o YesRIs aqui nesse QR Code também, você pode fazer a leitura dele, vai te direcionar para o site do YesRIs. No site você, né, consegue ter um panorama um pouco maior, você consegue conhecer as nossas redes sociais, consegue baixar o aplicativo do YesRIs, e eu quero encorajar os irmãos, né, a enxergarem o YesRIs como uma boa oportunidade para os jovens da sua igreja, né, para mobilizar, talvez não só os jovens, né, mas todos da sua igreja, a utilizarem ali os recursos que o YesRIs tem para alcançar pessoas. O YesRIs não precisa de parceria, o YesRIs não precisa, né, que você
esteja, né, oficialmente em algum cargo de liderança. Não, o YesHis é para todos os cristãos que querem ser encorajados e querem aprender sobre evangelismo. Por fim, nós chegamos, né, no CV Resources. O CV Resources ele foi um projeto que no Brasil ele foi iniciado durante a pandemia, né? Tamanha a necessidade que a gente estava tendo. O CV Resources ele é nada mais, nada menos que uma grande biblioteca de vídeos evangelísticos produzidos pela CV ao longo de toda a sua história, não só no Brasil, mas no mundo todo, disponíveis ali esses vídeos para download, em alta qualidade, livre de direitos autorais. Então, quando você faz a sua inscrição no site do CV Resources, você já tem os direitos, né, desses vídeos cedidos para que você possa baixar eles. E se você quiser colocar esses vídeos no seu Instagram, no seu YouTube, quiser compartilhar por WhatsApp, você pode. Tá? E se você conhece missionários em outros lugares do mundo que falam línguas diferentes, o CV Resources vai ter vídeos não só em português, mas em diversas línguas. Nós temos vídeos em chinês, em árabe, em francês, em alemão, em diversas línguas, na verdade, em todos esses lugares onde a CV está inserida ao redor do mundo, né? E essa frase é muito joia: o mundo vê informação e conhecimento como poder. Somos focados no reino e vivemos o compartilhar de informações e conhecimento como empoderamento. Então, a CV tem produzido conteúdo. E é legal dizer, né? No começo, o CV Resources ele nasceu funcionando só disponibilizando vídeos. Mas hoje a gente disponibiliza relatórios. Idealmente, a gente quer, né, num futuro próximo, já compartilhar imagens. E tudo isso para você baixar. Esse relatório que a Carol mencionou na fala dela, que com o QR Code, ele está hospedado na plataforma do CV Resources também. Então, além de vídeos que você pode fazer download, você vai ter ali informações, você vai ter conteúdo, para que justamente você, na sua comunidade local, na sua congregação, na sua igreja local, você não tenha que se preocupar em preparar, ficar criando conteúdo, ficar desenvolvendo coisas, ficar quebrando a cabeça, enquanto você pode utilizar esses recursos que já estão prontos, podem te auxiliar muito, e se preocupar no engajamento daquelas pessoas que estão sendo alcançadas. É justamente aí que a gente vê a oportunidade de disponibilizar esses recursos para as igrejas locais. Você pode focar no relacionamento, você pode focar no pós-publicar de um vídeo, né? O pós-publicar de uma frase, o pós-compartilhar de uma imagem. Você pode se preocupar em se relacionar com aquelas pessoas e refletir com o auxílio desses conteúdos. Isso tá aberto para que os irmãos possam utilizar. Você pode utilizar isso em eventos, em redes sociais, em pregações. Isso tudo pessoal, tá aberto, livre de direitos autorais, em alta qualidade. Então, convido os irmãos a acessarem lá. Às vezes, né, o processo de inscrição ele pode ser um pouco difícil, porque pede na inscrição, né, ali do CV Resources, pede aquela senha que tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, número. Então, já estou adiantando para os irmãos essa informação para que, né, não achem que vocês estão fazendo errado. Não. O passo difícil aí da inscrição é só a senha. Depois a gente tem acesso. Se você não conseguir, me chama que a gente resolve isso rapidinho. Aqui está o QR Code que vai te direcionar para esse projeto do CV Resources, para essa grande biblioteca. Tá? É só fazer a inscrição e você já vai ter acesso a tudo ali. Na barra lateral do nosso site tem os filtros, então você pode filtrar por língua, pode filtrar por relevância cultural, por idade, e esses vídeos, esses relatórios, esses conteúdos vão estar ali para você estar utilizando. Bom, meu nome é Lucas, eu agradeço pela oportunidade de compartilhar com vocês os projetos. O nosso tempo, né, ele é limitado, eu não tentei ser o mais breve possível. A gente pode aprofundar as conversas sobre eles, tirar dúvidas. Esse aqui é o meu e-mail, lucasmubach@cvglobal.co, tá? Então é .co mesmo, não é .com, pessoal. Tanto o meu e-mail como o da Carol é .co. E aí você pode entrar em contato, ou então entrar em contato lá pelo CV Outreach, que eu vou conversar com você, e aí a gente pode tirar as dúvidas que você tenha. Lembrando também que agora a gente aqui temos aqui o nosso site global, as nossas redes sociais, se você quiser anotar aqui de cada projeto, para se envolver com eles mais tarde também.
nós vamos ter, né, um momento de perguntas. Lucas, bem Oi, rapidinho, acho que só uma informação que apareceu aqui no chat, e eu acho que é extremamente importante, talvez para a gente, né, também não prender todo mundo, né, a gente vai ficar mais um pouquinho, mas a gente não quer passar aí muito do horário do que a gente já havia combinado, mas uma informação extremamente importante, que eu acho que na correria é que a gente acabou não dando ênfase, mas todos esses projetos que a gente acabou de apresentar, né, que o Lucas acabou de apresentar, qualquer um deles, seja o CV Outreach, que aí como ele falou, é com a igreja, o ISRIs, o CV Resources, todos esses projetos, eles são oferecidos de forma gratuita a todas as pessoas, a todas as organizações. Então, não existe nenhum tipo de cobrança. Esse é o ministério da CV, é realmente oferecer todos esses recursos, todas essas tecnologias para edificar o reino, para mobilizar cristãos, para equipar cristãos. Então, qualquer um desses projetos não tem custo nenhum. Eu só estou falando que apareceu aqui no chat, então eu queria deixar isso Carol, bem destacado aí para todo mundo. muito obrigado. Eu fico tão à vontade já com os irmãos aqui, tantas conversas que já tive com o pastor Márcio, com o pastor Marcos, e acabei me esquecendo desse detalhe. Tudo, pessoal, tudo que nós fazemos é gratuito, tá? Me desculpem não falar essa informação, é o tipo de coisa que a gente já conversou várias vezes, já estava tudo certo, e eu esqueci de avisar para todos. Então, publicamente, meus irmãos, fique claro e registrado aqui que tudo que fazemos é gratuito. Nós somos uma organização autossustentável, somos mantidos por um organismo fora de nós, fora da Christian Vision. Então nós não precisamos levantar recursos, não precisamos comercializar nada. Então não se preocupe, né, em estar se envolvendo com esses projetos e ter que comprar algo, tá? Me desculpem não ter mencionado isso. Não, tudo é gratuito, tudo é disponibilizado. A CV tem muito claro a sua missão de alcançar pessoas, abençoar vidas. E o nosso foco está no reino, tá? Então nós somos abençoados nesse sentido, onde não precisamos levantar recursos para fazer isso e queremos justamente que vocês estejam envolvidos. A gente sabe das dificuldades de cada ministério, então não tem nunca, em nenhuma parceria que nós fizemos, nada vai haver qualquer custo, tá bom? Nos projetos. Carol, muito obrigado pelo lembrete. Pessoal, me desculpe por não ter já deixado isso claro logo no começo. Mas muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Vamos fazer, então, um momento de perguntas. Eu imagino que alguém já tenha compartilhado, talvez, alguma pergunta aqui no chat. Se você tem uma pergunta, envia aqui no chat a sua pergunta, no bate-papo. Envia a sua pergunta aqui. A gente preferiu fazer esse momento de perguntas e respostas, né, no bate-papo, justamente para a gente poder manter a ordem. Também estamos em muitos, mais de 100 aqui, quase 140 pessoas. Então, se a gente abrir o microfone, acho que vai dar uma confusão. Então, deixa a sua pergunta aqui no bate-papo ou então envia nos nossos contatos lá. E aí a gente pode desenvolver essas conversas. Mas imagino que já essa pergunta do custo, né? A gente já começou já respondendo ela de cara, né? Tem mais alguma pergunta, Carol, que você viu? Eu fui respondendo aqui enquanto você estava terminando a sua apresentação, mais para a gente otimizar o nosso tempo aqui, mas não sei se eu respondi todas, se eu não respondi, acho que alguém já pode sinalizar, mas eu fui tentando já ir respondendo aqui todas as perguntas que foram aparecendo enquanto você falava. Legal. Então, acho que todas que apareceram, eu acho que eu respondi. Se eu não respondi, acho que alguém pode sinalizar. Uma coisa que eu quero já falar para vocês, meus irmãos, é que assim, vocês logo quando souberam do nosso evento, fizeram uma inscrição. E ali na inscrição, vocês deixaram o nome de vocês, o nome da igreja, cidade e o seu e-mail. No seu e-mail, então, a gente vai envolver, vai na verdade, enviar todos esses links dos projetos, a gente vai falar da CV, vai ter ali os nossos contatos. Então, fique atento ao seu e-mail, tá bom? Se faltou alguma informação, claro, pode falar com a gente, né, por outra forma, a gente não recebi, tá faltando aqui, mas isso tudo tá com os irmãos já, tá? A gente vai, assim que a gente acabar, em breve a gente já vai enviar no e-mail de vocês as informações. Tem uma pergunta aqui, acho que não apareceu para todos, mas eu vou ler a pergunta do pastor Leonardo. Ele coloca assim: temos visto frequentemente que as nossas transmissões e conteúdos aparecem restrito para alguns países, sobretudo os países islâmicos. Qual a estratégia da CV para alcançar países de internet controlada e que bloqueiam conteúdo cristãos? Então, a gente na CV, a gente está operando em vários
vários países e em todas as regiões, em todos os continentes, a gente tem operação hoje na CV. E tem essas duas equipes que trabalham mais especificamente nas regiões, principalmente essas que têm esse tipo de restrição. Então, a gente tem uma equipe, que é a equipe da Europa, que trabalha muito também com uma equipe em campo ali na Ucrânia, que trabalha toda essa região do leste europeu. Então, tem ali uma região que também tem muita limitação ali de acesso, de controle dos acessos à internet. A gente tem uma equipe que trabalha também muito forte na Ásia-Pacífico, então toda aquela região ali da China e todos os países ali, né, asiáticos que estão dentro dessas restrições também. Então, essas equipes, elas têm as estratégias onde elas têm feito trabalhos maravilhosos de alcance às pessoas, e aí, lógico, a gente acaba usando estratégias que não são tão declaradas cristãs. Então, a gente trabalha muito os assuntos que são tratados ou que estão sendo vividos naquelas regiões, e através desses conteúdos, fazer essas conexões individuais, né? Então, nas redes sociais, através de direct messages do Instagram, de inbox, do Facebook, ou mensagens diretas de WhatsApp, Telegram, e-mail. E aí, no individual, no particular, sim, as conversas aí acontecem de uma forma mais aberta com relação ao cristianismo, com relação ao que é o evangelho. Então, a gente tem feito uma estratégia muito pela parte do conteúdo que acontece, que é comum à região, e aí no individual, no alcance individual, a gente faz essa abordagem. Então, isso é o que a gente tem feito lá. Então, realmente, assim, a gente não consegue burlar esses controles, porque realmente são controles muito, muito, muito grandes, né, dentro do ambiente digital para esse tipo de material e conteúdo cristão. Então, a gente também tem, mas aí essas equipes são mais especializadas para esse tipo de estratégia, né? Mas, enfim, é uma oportunidade também. Sim. Veio uma pergunta aqui que eu achei muito legal, né, da Denise Moura perguntando: vocês têm especificamente algum projeto para donas de casa? É legal essa pergunta porque a CV, né, nós trabalhamos com esses projetos de alcance na internet. Então, a gente vai alcançar pessoas as mais diversas. Mas a gente entende que existem pessoas específicas. Então, a gente vai falar com pessoas especificamente. Nós temos, né, então, produzidos conteúdos. Nós não temos um projeto, né, que fala diretamente para as donas de casa, mas nós temos uma gama de conteúdos que você pode acessar lá no CV Resources e ter esses vídeos, ou no ISRIs, também se envolvendo com a comunidade ISRIs, conteúdos que vão ser mais ou menos relevantes, né, no caso aqui da pergunta para as donas de casa. Mas isso que é legal nos nossos projetos, a gente produz de tudo, e tudo isso tá para vocês. Fica, né, a autonomia dos irmãos de utilizar, né, encontrar ali o melhor recurso para alcançar determinado público, mas isso tá sempre na nossa mente. A gente, quando é Dia das Mães, a gente faz um vídeo para o Dia das Mães. Quando é Dia dos Pais, a gente coloca ali uma lembrança para o Dia dos Pais. Então, tudo sempre está surgindo um conteúdo, um vídeo, um alcance específico para alguns públicos, né? Mas, de forma geral, nós estamos alcançando a todos de uma vez com os projetos. Os temas são bem diversos e a gente tenta sempre falar muito daquilo que a gente está vivendo, né? Então, isso que é legal. Então, por exemplo, você ter o ISRIs no seu celular é aquela coisa de você fazer parte dessa comunidade, saber dos vídeos que estão sendo lançados. Toda semana tem um vídeo novo sendo lançado. E o fato da gente assistir como cristãos, isso já falo por experiência própria, já aconteceu comigo. Às vezes uma amiga, uma pessoa manda uma mensagem, às vezes totalmente, né, fora da rotina. Olha, eu estou passando por isso. Na hora me vem tipo um vídeo, eu falo, vou mandar. E aí eu mando o vídeo para a pessoa assiste. Aquilo ali faz tanto sentido para aquilo que ela estava vivendo, né? Às vezes, enfim, a gente tem mais de tudo, depressão, relacionamentos, tudo que vocês possam imaginar tem conteúdo, tem até futebol, tem até vídeo evangelístico com futebol. E aí a gente abre essas conversas, e quantas conversas lindas eu já tive com pessoas próximas a mim, amigas, primas, que estavam ali passando por uma situação e aquele vídeo fazia sentido com o que ela estava vivendo. E aí, a partir daquele vídeo, eu pude orar com elas,
eu pude falar de Jesus com elas. Então, a gente, como cristãos, a gente está antenado naquilo que está sendo disponibilizado e deixar o Espírito Santo usar isso como memória nas nossas vidas e a gente intencionalmente conectar esses conteúdos com as situações, com as pessoas, né? Então, nesse sentido. Carol, veio uma pergunta aqui do Misael, ele está perguntando, né, no CV Outreach, então na indicação da igreja através do primeiro app apresentado, e aí eu quero esclarecer para os irmãos que aplicativo nós só temos o ISRIs, as outras ferramentas nós chamamos de projetos, porque eles têm um funcionamento específico para cada né, funcionalidade ali, mas ele pergunta, aparece a indicação somente da igreja mais próxima ou todas as igrejas da cidade? A nossa plataforma do CV Outreach, que distribui as mensagens, ela só vai enviar mensagens para igrejas que sejam parceiras. Então, pode ser que uma mensagem seja enviada a partir de uma cidade, se não tiver nenhuma igreja parceira do CV Outreach naquela cidade, a mensagem não vai para essa igreja. Não vai para uma igreja dessa cidade, quero dizer. A mensagem vai encontrar a igreja mais próxima que seja parceira. Daí a necessidade de termos muitas igrejas parceiras espalhadas pelo Brasil, para que essas igrejas estejam ali como pontos de luz, recebendo essas mensagens, recebendo mensagens que estão vindo, né, do Brasil todo. Então, não... E talvez, Lucas... Pode não, falar, eu ia falar que talvez pela pergunta dele, talvez só esclarecendo, quem está mandando a mensagem, né, a pessoa que teve o convite ali, entendeu o vídeo que ela assistiu e aí ela quer conversar mais a respeito, ela não recebe uma lista das igrejas. Ela simplesmente tem uma caixa de mensagem, ela escreve a mensagem dela e envia. O sistema é que faz essa distribuição. Então, a pessoa, né, que está lá navegando na internet, ela não recebe uma lista, você pode falar com essas igrejas. Não, você quer falar sobre esse assunto? Manda sua mensagem. Aí a plataforma direciona essa mensagem direto para a igreja, nem passa pela CV essas mensagens, vai direto para a igreja que é parceira. Né? Então, é uma estratégia como foi montada a plataforma. Né? A Jane fez uma pergunta aqui, eu vou fazer mais 3 perguntas aqui do chat, e aí depois a gente entra em contato conosco por e-mail com as perguntas, para que a gente possa estar respondendo vocês. A gente está colocando essa limitação apenas pelo tempo, né? Mas a Jane perguntou assim, Lucas e Carol, toda a gestão de conteúdo é feita por vocês ou construída junto com a igreja local? Bom, todos os conteúdos da CV são produções próprias nossas. Nós temos situações onde produzimos, sim, com alguns parceiros nossos, mas isso é algo que nasce, né, de conversas, nasce de um panorama maior, porque senão nós não teríamos braço para produzir tanta coisa. Por isso é algo bem estratégico, é algo que envolve, né, um campo de operação maior, né, do que a esfera da igreja local. Claro, não estamos fechados para ouvir suas ideias, né? De repente a gente pode fazer algo junto, mas esses conteúdos, eles são feitos, são produzidos por nós, né, quase que 100%. Uma outra pergunta aqui que surgiu, vocês acreditam que a falta de engajamento por parte de algumas igrejas nas redes sociais é um fator que tem contribuído para o resgate de jovens? Tá. Meus irmãos, não, a gente não pode associar, né, diretamente a igreja, os jovens às redes sociais e a igreja, né? Seria um pouco injusto com todas essas esferas a gente fazer uma associação direta a isso. No entanto, eu quero dizer assim que a igreja ela precisa estar atenta, né? Acho que toda essa nossa fala desde lá do início está trazendo essa coisa, gente. Estejamos atentos, né, a estarmos presentes ali. Exclusivamente? Não. Mas, inclusivamente, a gente precisa estar na internet, precisa estar nas redes sociais. E aí, pense no seu público, né? Se você quer atingir jovens, e se seus jovens estão nas redes sociais, de repente pode ser uma boa estratégia você caminhar por ali. Não quero, né, trazer essa responsabilidade da igreja ser vocês estão pecando com os jovens porque não estão nas redes sociais, de forma alguma, mas reflita bastante sobre o seu público, né? E é importante dizer, não temos falta de conteúdo, tá, cristão? Hoje nós temos, o Instagram tem bastante Instagram, né, cristão, tem bastante gente produzindo coisas legais, frases. Então, o jovem, pode ser que ele às vezes esteja, né, se distanciando voluntariamente mesmo.
Mas claro que você estar presente nesses canais é importante, porque pode ser ali a oportunidade de um despertar, né, de alguma coisa. Sim, e só ressaltando, Lucas, a gente trabalha muito com esse material né, dentro do ambiente digital. A CV cuida bastante com relação à proteção de dados, né? Com relação, então a gente não trabalha com materiais exclusivos para crianças, a gente tem algumas coisas que podem ser apresentadas a crianças, mas a gente, como igreja, eu acho que a gente tem que se preocupar bastante, porque a gente já tem gerações onde a gente chama essas gerações de gerações que nasceram 100% digitais. E essas gerações, daqui 10 anos, daqui 5 anos, são adolescentes, são jovens adultos que nasceram sabendo como se comunicar, como se comportar, como consumir informação, como buscar informação no ambiente digital, principalmente. Então, a gente vai ter já tem gerações, né? As nossas crianças aí que estão com entre já 10 anos, 10, 15 anos, ela nem na cabeça dela, na estrutura mental dela, ela nem vai pensar em perguntar para uma pessoa a respeito de alguma dúvida que ela tem sobre a existência dela. Ela vai primeiro no ambiente digital, porque ela já está formatada para esse tipo de iniciativa. Então, como igreja, é super importante a gente estar atento a isso, porque a igreja também precisa estar ali para acolher esse adolescente, esse jovem adulto, que daqui a pouco vai estar lidando com assuntos muito importantes para a sua vida, e ele vai, porque, enfim, a nossa sociedade foi construída agora assim, ele vai primeiro no ambiente digital, ele não vai procurar uma pessoa, um amigo, um pastor, um conselheiro, ele vai procurar no ambiente digital. Então, acho que é só um alerta que a gente, né, precisa ter assim nos nossos radares para essas mudanças aí. Legal. Pessoal, nós estamos com o tempo já apertado. Vi que chegaram várias perguntas. Por favor, não vamos perder muitas essas perguntas. perguntas. Muito legais, muito boas. Sim, não vamos perdê-las de vista. Por favor, envia no nosso e-mail para a gente responder. Por favor, gente. Só uma pergunta sobre treinamento, que vai ser a última que eu vou responder, e aí eu quero passar a palavra para o pastor Márcio, né, como presidente, para que ele traga uma mensagem para a gente. A pergunta dos projetos, né? Os projetos que nós temos, eles têm um treinamento específico, no caso do CV Outreach. Então, nós temos um treinamento para as pessoas que vão responder mensagens, exclusivo do projeto. Claro que tem ali princípios fáceis e básicos para que você possa, né, ter ideias, ter ali a sabedoria para como responder mensagens online. Mas fique atento, se envolva conosco, né? Porque a médio e longo prazo, a CV tem muito claro que quer produzir conteúdos de treinamento, de questões de evangelismo digital. Então, apesar de não termos agora mais conteúdos de treinamento, nós estamos planejando a fazer isso. Em breve já estamos com algo engatilhado aí, que está em produção. Então, fique atento, né, às nossas redes, esteja atento, né, como parceiro CV Outreach, esteja atento ao que nós estamos comunicando para cada irmão, que em breve a gente vai estar divulgando mais cursos, mais treinamentos que dizem respeito ao evangelismo digital. Pastor Márcio, está com o senhor a palavra. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelas perguntas. Enviem as mensagens por e-mail, tá? Para a gente responder para vocês. Bom dia, irmãos. Eu não vou me alongar, mas eu quero começar a minha palavra, sem dúvida, agradecendo ao Senhor e agradecendo ao Lucas e à Carol, né, por estarem aqui conosco, por todo o carinho, por toda a disponibilidade deles. Né? O Lucas já fez, inclusive, uma apresentação para a minha igreja, né? E eu não podia deixar de agradecer por todo esse carinho, essa forma gentil com que eles têm falado conosco e tem nos atendido. E, gente, o fato é que essa pandemia da Covid-19 já é a maior crise humanitária da história da República do Brasil. Já é encarada como a maior crise humanitária da República do Brasil. E a gente tem tido perdas terríveis provenientes do vírus SARS-CoV-2, desde
de vidas humanas até perdas da saúde emocional, passando pela fome, o aumento da pobreza. E a mim me parece, que aquela profecia do apóstolo Paulo está se cumprindo em nosso tempo. Né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Parece que a gente está exatamente agora vivendo os tempos trabalhosos. E eu particularmente tenho encarado essa pandemia, gente, a partir de 3 perspectivas. Primeiro, eu vejo essa pandemia, acho que foi a Carol que falou a respeito disso, eu vejo essa pandemia como um acelerador de processos. Né? Sem dúvida, essa pandemia acelerou aquilo que já estava em andamento. Se a tua empresa não estava bem, a pandemia acelerou. Se a tua empresa estava bem, a pandemia acelerou. Se o seu casamento não estava bem, a pandemia acelerou. Se estava bem, a pandemia acelerou. Então, eu tenho encarado como um acelerador de processos, mas também como um revelador dos ídolos do nosso coração. E a gente tem percebido muitas coisas, né? Deus tem nos mostrado e tem nos feito perceber muitas coisas a nosso respeito. Parece que os nossos ídolos têm sido encarados por nós. E eu tenho visto também essa pandemia como responsável por nos empurrar, e eu creio que a palavra seja essa, nos empurrar efetivamente para dentro do século XXI. Aliás, há pensadores que dizem exatamente isso, que nós fomos empurrados efetivamente para o século XXI a partir dessa pandemia. De fato, gente, a gente está diante não de uma era de mudanças, mas diante de uma mudança de eras. E diante desse tempo, sem dúvida, surge uma pergunta. Como proclamar o Evangelho de Cristo no nosso tempo? E é lógico que tudo isso merece, sem dúvida, um tempo de reflexão, mas hoje o Senhor permitiu que fosse nos apresentada uma ferramenta extraordinária. O Senhor, em sua infinita bondade e graça, coloca diante de nós uma ferramenta extraordinária. E eu costumo dizer que oportunidade perdida é milagre que não se repete. E a gente tem tido a sensibilidade de perceber como Deus tem colocado à nossa disposição ferramentas extraordinárias. Assim como a Christian Vision nos achou, como o pastor Marcos disse, né? O Sérgio Queiroz nos achou naquele icônico ECOME? Encontro Nacional de Missões? ENAME. Naquele icônico ENAME que nós tivemos. Foi o Sérgio que nos achou. E agora a Christian Vision nos achou. Eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa com a gente. Assim cabe a mim, irmãos, pedir, rogar encarecidamente o engajamento das igrejas. E aqui conosco está também o diretor do nosso Departamento de Evangelismo e Missões, e que também leve os nossos campos missionários ao engajamento com a Christian Vision. Parece que o Senhor tem fornecido as ferramentas para que se cumpra, né? Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu creio, irmãos, que o Senhor está nos dando condições, nos convidando e até mesmo exortando. É como se o Senhor dissesse, olha, cumpra o seu papel em minha missão. E é muito fácil hoje a gente olhar para os nossos dias e fazer uma analogia que eu tenho feito com aquela história a respeito de John Wesley, e eu creio que você conhece essa história, quando John Wesley foi convidado a se retirar da igreja e ele sobe numa madeira, num palcozinho de madeira, do lado de fora da sua igreja, ele diz, olha, agora a minha paróquia é o mundo. A gente pode olhar para a internet e entender que essa é a nossa paróquia.
né, é a forma com que a gente pode muito bem alcançar o mundo. Então, eu convido os irmãos a fazer esse engajamento. A UISB está proporcionando, né, o conhecimento dos irmãos, está tentando mobilizar as igrejas, porque as igrejas precisam se tornar parceiras, né? Nós já somos parceiros, né, da Christian Vision, vamos mobilizar as igrejas para que também usem, sejam treinados para a utilização das ferramentas. E eu fico aqui também um convite, um desafio aos irmãos, para que nós já comecemos agora a mobilização entre o nosso povo. Vejam bem, irmãos, nós temos quase 440 igrejas espalhadas pelo Brasil afora. Nós temos aqui 134 pessoas. Né? O convite foi feito a todos, a todos. Como eu falei, repito, oportunidade perdida é milagre que não se repete. Então, fica também aqui a sugestão, o pedido para que os irmãos possam mobilizar e possam divulgar o que viram hoje. Sabe, divulgar de todas as formas possíveis. Sabe, fale no Instagram, fale no Face a respeito desse encontro, fale das suas expectativas, ore por isso, sabe? Vá às nossas páginas no Instagram, sabe? Compartilhe, deixe um like para que esse conteúdo possa, de fato, ser divulgado. Eu vou fazer alguma postagem no Instagram, se você ainda não tem o meu Instagram, vá lá, Márcio Leal 7, procure meu Instagram, sabe? E compartilhe, sabe? É a forma da gente começar a se mobilizar. Então, fica aqui mais uma vez a minha gratidão ao Senhor, minha gratidão, Lucas, Carol, pela gentileza de vocês, pelo carinho de vocês, que Deus continue abençoando, fortalecendo, sabe, os irmãos.